Então, assim, tem uma habilidade, uma sobre-representação política que tem a ver com a capacidade de manobra política do Brasil no âmbito comercial, que eu associava a um braço de halterofilista. Agora, o outro braço brasileiro, eu acho que no segundo eixo econômico fundamental, que é o financeiro, a gente era bastante atrofiado. Então, a gente era, nesse caso, claramente um monstrinho nesse sentido, para não dizer em outras arenas. Esse é um primeiro ponto que eu acho importante. Por quê? Porque o nosso engajamento nessa discussão, seja pela uma falta, talvez, de tradição no sentido de formulador, no sentido mais de pensar montagem de organizações ou acordos que podem afetar diretamente a ordem internacional, seja econômica, seja política, etc., ela precisa ser muito matizada, porque a gente não pode sair correndo antes de saber como é que é a nossa casa aqui, como é que a nossa base, desde o Congresso Nacional, a elite empresarial, está disposta a avançar nesse ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria o seguinte, que é um fundamental. O que a gente entende como eixo essencial da governança internacional nos dias de hoje? Nós, brasileiros, eu digo. Existe essa formulação clara? O que é fundamental no eixo da organização? É óbvio, eu estou partindo de um pressuposto de que as discussões sobre o que é governança e um pouco a natureza do sistema internacional nos dias de hoje já foi resolvida na mesa anterior, né? Então, que é uma mega complicação, e a gente não tem convergência nem no Itamaraty, nem no governo brasileiro, nem na sociedade brasileira, nem na academia brasileira. Então, assim, definir um projeto sobre um aspecto que a gente não tem muita convicção sobre qual é a natureza dele é muito complicado. Então, eu diria que o Brasil tem que participar, não estou dizendo que não, só que de maneira muito, muito, muito cuidadosa. Quais são os temas centrais do interesse brasileiro ou da visão brasileira sobre a governança internacional? É o tema de segurança? Se qual é a concepção que o Brasil tem levado para os fóruns internacionais no sentido da questão de segurança? É difícil a gente identificar isso de maneira muito clara. A gente tem uma concepção, mais ou menos, é a concepção americana? Possivelmente não. Por oposição, a gente sabe, é mais ou menos a europeia? Tá certo? É a chinesa? É a russa? Ou qual é? Tá certo? Eu acho que aí tem um canhão um pouco solto, no caso brasileiro, que em alguns casos, por exemplo, a gente viu esse debate sobre a questão nuclear. Eu acho que não é um debate artificial que está ocorrendo. Existe parte importante da elite brasileira que vê nos acordos nucleares um acordo ainda essencialmente, praticamente no TNP, um acordo essencialmente discriminatório e que não faz sentido reforçar um arranjo dessa natureza. Teria que buscar é voluntarismo, é errado, não sei, mas o fato é que isso é claramente um elemento que está rachando a elite brasileira. E vai rachar, obviamente, a possível participação do Brasil nesses arranjos. Tá certo? Para tirar a questão segurança, e na questão econômica? Hoje da manhã, lá, a gente estava comentando, e esse texto, eu recomendo, inclusive, a leitura, é um texto em que o Pedro Mota Vega e a Sandra Rios organizaram, mais ou menos, até a Lia Valls participou, eles fizeram um balanço de 7 papers que eles contrataram sobre as novas posturas do Brasil no sistema internacional, na área econômica, e 2 pontos nesse paper, que foi o que me motivou convidá-los para ir falar lá hoje, eu acho que são essenciais para a gente pensar essa questão. Primeiro, o Brasil, eles compararam o Brasil em Copenhague, o Brasil no G20 e o Brasil no FMI. Até 2009 e pós-2009. Primeira coisa, as alianças que o Brasil tinha até 2009, nesses 3 fóruns, se romperam em 99 para cá. O Brasil, né, até o próprio Nogueira Batista, né, uma visão absolutamente crítica do FMI, ele é um cara que faz uma articulação de rearranjo de alguns aspectos do FMI e leva o Brasil a aportar 10 bilhões do FMI. Sendo que o próprio governo Lula, quando foi eleito, ou pelo menos de um partido que tinha uma visão muito contrária para o FMI. Depois de 6, 7 anos, reverte a ponto de você ser um financiador do FMI. Então, tem uma mudança. E a gente não fez isso nem com o Sul, nem consultando a China, eu diria até contrário à China. Nesse caso, a gente se aproximou muito mais da agenda americana e europeia, tá certo? E muito menos consultando a América do Sul. A gente fez uma mudança importantíssima, no meu modo de ver, e fez de maneira isolada. Em Copenhague, algo semelhante. Quando o Brasil sai desse arranjo e existia um certo
expectativa aí de uma negociação com outros países de desenvolvimento, etc., e assume compromissos, antes já anuncia que vai assumir compromissos, é outra mudança radical do Brasil num arranjo que ele é tipicamente da fase que eu estava comentando anterior, que era de um distanciamento. Olha, eu quero Kyoto, mas desde que venha só as vantagens para mim, porque eu sou em desenvolvimento, não, né, essa distância seletiva dos arranjos. Deu uma mudança. Como é que isso foi costurado? Né? Nesse caso, eu acho que teve uma participação da sociedade civil muito mais ampla, muito mais densa, talvez, do que na questão do FMI. E na questão do G20, é outro elemento importante. Quando o Brasil muda das questões do G20 das questões comerciais, para a questão de, olha, tem uma desordem macroeconômica no mundo que é fundamental e que vai afetar o Brasil, e é aí que eu tenho que ir, eu diria que aí é o terceiro salto mortal, mortal não no sentido de morrer de morte, salto de acrobático, que o Brasil faz e que está passando de uma maneira muito rápida. Essa mudança nós estamos falando de 2 anos para cá. Estava conversando com o Henry agora e com as pessoas eu tenho conversado com pessoas da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, que estão tocando esse processo, e é um processo que está sendo tocado, que eu acho, no meu modo de ver, particularmente correto. Agora, o meu medo é como esse projeto está sendo frágil, no sentido de envolver outras instituições, a elite brasileiras, empresariais, etc. Então, eu diria o seguinte, essa clareza, não sei o que o Brasil precisa fazer, mas eu vejo um nível de consistência, não nos formuladores individuais, acho que os individuadores eles estão fazendo ações absolutamente muito bem maquinadas, etc. O meu medo é um pouco essa conexão com o resto do processo brasileiro. Nós estamos numa bolha muito otimista com relação ao Brasil e que daqui a pouco vai cobrar um preço. E na hora que cobrar o preço, o Brasil vai ter que rever esses processos de maneira muito, muito fria e muito difícil. Como que a gente, né, ainda nessa temática, isso é mais um questionamento do que uma afirmação. Né? Quais são os eixos que o Brasil vai colocar força? Né? Eu concordo plenamente que o Brasil poderia tirar força da área comercial e colocar 98% da diplomacia na área financeira. Eu acho que é aí que mora o perigo faz muito tempo. Tanto o perigo positivo, no sentido de um arranjo que vai favorecer o Brasil, como se essa questão de não tem bolha que vai salvar o Brasil, tá certo? No sentido de uma inserção positiva internacional. Nós dependemos desse equilíbrio. E não vejo esforço suficiente, a não ser um movimento brilhante de algumas pessoas do Ministério da Fazenda, né, tomando essa iniciativa. Então, eu acho que essa questão de prioridade no Brasil e rearranjo, que se tomar um pouco essa agenda como em sentido prioritário, ele vai obrigar um rearranjo institucional do Itamaraty, da Fazenda, da Casa Civil. Nós vamos ter que montar uma brincadeira séria atrás disso. Né? Porque não dá para ficar só no discurso. Vai precisar massa cinzenta em cima, vai precisar investir nisso. Tá certo? Hoje de manhã, de novo, para remeter a esse debate, estava conversando com o Pedro, falei, Pedro, quais são os seus interlocutores fundamentais nessa discussão? Pô, ele contou no dedo. Tá certo? Os caras que estão pensando nessa macroestratégia, qual é a natureza do nosso arranjo. Nós vamos para o FMI e nós vamos para o G20, que são 2 bichos totalmente diferentes. Vamos simultaneamente, mas, enfim, nós temos que calibrar essa brincadeira aí. Qual é o papel da questão regional, que é um dos pontos que está na mesa aqui? Qual é o papel da nossa articulação regional nesse rearranjo? O Brasil pode fazer um arranjo, ou pode se engajar num arranjo multilateral na área financeira, ou de buscar um equilíbrio macroeconômico, um padrão cambial entre os países que seja menos distorsivo ao comércio, que seja mais favorável a uma certa estabilidade no campo multilateral, e não fazer em absolutamente nada no campo regional? É possível isso? A gente pode fazer esse jogo sozinho? Ou seria o caso de, na área onde a gente tem maior adensamento das nossas relações econômicas, comerciais, e de investimento, etc., seria o caso de estabelecer alguma experiência aqui que pudesse, de alguma maneira, referendar a nossa ação? Né? Ou não? Ou nós estamos falando de 2 temas que são totalmente separados. Multilateralismo financeiro não tem nada a ver com regionalismo econômico.